da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No dia seguinte, pela manhã, a subpriora, entre os dois emissários, punha-se a caminho de Madrid, levando tão somente o velho crucifixo da genitora e um volume do Novo Testamento. Era toda a sua bagagem. A viagem não foi muito fácil, atentos os percalços da época. Entretanto, terminou em incidente digno de menção. A religiosa de Medina del Campo foi recolhida, sem mais nem menos, a uma cela escura e úmida dos cárceres da Inquisição, na capital espanhola. No momento de ser deixada a sós, um dos verdugos que a conduziram ao interior sequestrou-lhe o evangelho, explicando: "A senhora pode ficar com o crucifixo, mas não pode aqui ficar com o Novo Testamento, de vez que é acusada de herética e luterana." Ela apenas esboçou um gesto de conformação. Frei José do Santíssimo, digno assessor de nossas autoridades, continuou o algoz com acento hipócrita, recomendou que a trouxéssemos até aqui, onde receberá diariamente as rações de pão, até que tenha tempo de ouvi-la. Ela quis indagar o dia da audiência, mas, temendo reprimendas injustas, calou-se. O frade, porém, continuou loquaz: "Naturalmente que lhe será concedido o tempo necessário para despertar a memória para a confissão geral de suas faltas. O Santo Ofício nunca faz admoestações sem caridade." Ao clarão da lanterna, a prisioneira nada mais identificou no compartimento estreito subterrâneo, além de um mísero colchão no solo úmido. E em seguida, a fastidiosas considerações do verdugo, relativamente ao espírito de generosidade dos inquisitores, achou-se absolutamente só em pesada escuridão, ajoelhada, conchegando o crucifixo ao peito opresso. Desde então, nunca mais pôde saber quando começava o dia ou a noite, a não ser presumindo pelo canto de galos distantes. Envolvia-se a uma atmosfera de sombras invariáveis. De quando em quando, o irmão carcereiro renovava em silêncio a provisão de pão e água, e mais nada. Algumas vezes, chegavam-lhe aos ouvidos os ecos amortecidos de gritos ou gemidos lancinantes. Não podia duvidar de que provinham de salas de tormento. Entre a resignação e a humildade, passou a primeira semana, 2, 6 meses. Suas vestes estavam rotas, o corpo enfermo e mirrado, dadas as deficiências de alimentação e a atmosfera úmida, a saúde não resistira a longas semanas de reclusão. A religiosa de Medina sentia-se rudemente atacada pela moléstia do peito. Relembrando os padecimentos de Padre Damiano, reconheceu que a tísica vinha partilhar das sombras da cela. Quando seria julgada? Agora, mais que nunca, recordava as palavras da carinhosa madre sobre a crueldade da Inquisição, reservada às religiosas denunciadas como heréticas. Por certo, jamais seria ouvida. Sua atitude poderia ser levada à conta de desmoralização da Igreja, e o Santo Ofício preferia recolher o seu cadáver a exibi-la num auto de fé. Contudo, de outras vezes, a irmã do Carmelo experimentava amargurosos pesadelos. Nos leves momentos de sono, entre as rudes vigílias, vendo-se à frente de algozes crudelíssimos que a despojavam do hábito, infligindo-lhe duras sevícias. Despertava aflita, banhada de álgido suor, abraçando-se à única recordação de sua mãe, em preces fervorosas. Febre alta começou a minar-lhe o organismo. 10 meses correram sobre a crueldade de Frei Osório. Entre preces cariciosas e árduas meditações, a filha de Cirilo definhava devagarinho, surpreendendo os próprios frades que montavam guarda ao cárcere, os quais, por vezes, contemplavam-na casualmente nas visitas eventuais à sua gaiola de sombras.
Por essa época, a religiosa de Medina del Campo experimentou o esgotamento quase total das energias orgânicas. Compreendendo que o fim deveria estar próximo, encomendava-se a Deus em sentidas orações. Longos dias passaram, dando-lhe a impressão de uma noite invariável. Depois da primeira grande hemóptise, Alcione sentiu-se num plano diverso. O aposento, ordinariamente escuro, pareceu-lhe banhado de clarões cariciosos. Tanta era a luminosidade que enxergou o colchão e o crucifixo amado, tomando-se de profunda admiração. Seu assombro não ficou aí. Em poucos instantes, divisou no fundo da cela 3 figuras distintas. Eram seus pais e o velho Damiano, que voltavam das regiões da morte por confortá-la. A enferma, em estado pré-agônico, concluiu que estava prestes a partir. Emocionada, lembrou na delicadeza de seus sentimentos, que lhe competia apresentar aos visitantes queridos uma atitude de carinhoso respeito, e, não obstante a fraqueza, ajoelhou-se e ergueu as mãos, sentindo-se cumulada por bênçãos inefáveis. Jubilosa, observou que sua mãe estava bela como nunca, coroada por um halo de radiosa luz, enquanto Cirilo e Damiano permaneceram à distância de alguns passos. Madalena Villamil aproximou-se da filha, sorrindo ternamente e, pousando-lhe a destra na fronte de alabastro, murmurou: Alcione, minha querida, depois do calvário doloroso, gloriosa será a ressurreição. A interpelada inclinou-se, osculando-lhe os pés e exclamando entre lágrimas: Não sou digna, não sou digna. A entidade amorosa beijou-a num transporte de imensa ternura. Foi aí que a prisioneira, alongando os braços e sob a forte impressão dos sofrimentos que percebia em torno do seu cárcere, implorou em tom angustiado: Minha mãe, sei que nada mereço de Deus, mas se é possível, não me deixes morrer sob o desrespeito dos algozes impiedosos. Em pranto convulsivo, notou que sua mãe enxugava uma lágrima. Todavia, Madalena enlaçou-a nos braços ternamente e asseverou: Não temas, minha filha, partirás com o amparo dos anjos. Nesse instante, contudo, o frade carcereiro abriu subitamente a porta a fim de ver com quem conversava a religiosa em voz tão alta. Ao clarão avermelhado da lanterna, desfez-se a sublime visão. O vigilante fitou-a espantado. Genuflexa, mostrando impressionante olhar a perquirir o desconhecido, a irmã do Carmelo tinha no hábito roto largas manchas rubras. A perda de sangue fala desvairar, pensou o vigilante de si para si. E, assombrado com o que via, levou a notícia ao superior hierárquico, dizendo parecer-lhe que a prisioneira começava a experimentar os delírios da morte. O Santo Ofício, por ironia, mantinha certo número de médicos a seu serviço, os quais muitas vezes opinavam sobre a natureza e grau de tortura a infligir aos condenados, a pretexto de que os réus deveriam ser punidos com muita caridade. Um médico foi chamado, incontinente, para examinar e informar o estado geral da religiosa de Medina. Após o exame, o facultativo, de autoridade a autoridade, chegou até o gabinete de Frei José do Santíssimo. Feitas as saudações de praxe, afirmava solícito: A ré está irremediavelmente perdida. Não suportará sequer as disciplinas preliminares do potro? Indagou o representante do inquisitor mor. Trata-se de um caso ligado a reclamações de um amigo, a cuja bondade muito devo. Aquele corpo já não resiste à menor tortura, dizia o médico. Creio que ela está nas últimas. O interlocutor fez um gesto de caridade e voltou a dizer: É um processo que espera por mim há mais de 10 meses. Entretanto, tenho tido necessidade de atender a repressões de maior importância. Afirmo-vos, esclareceu o facultativo atencioso,
que qualquer providência de ordem espiritual deve ser imediata, visto que manhã talvez seja tarde. Hoje estou cheio de compromissos para a noite, explicou o assessor. Irei amanhã muito cedo tomar-lhe as declarações.